Os irmãos estão preparados para aquilo que Deus tem para nós nessa noite? Glória a Deus. É bom, pastor, que você já deu uma palavra dessa, o povo já fica mais empolgado agora. Aí já dá uma ajuda, né? Dá um pouquinho de ajuda para a gente. Então, participe, viu, gente? Se vocês quiserem dar um glória a Deus, um aleluia, isso glorifica o nome do Senhor e ajuda quem está falando também, tá bom? Então, que a palavra de Deus possa falar com você. Peço que esteja também em oração por mim. Hoje à tarde, agora, lá para umas 4 horas da tarde mais ou menos, resolveu assim do nada vir uma gripe em mim. E agora eu estou, como diz o pastor Marcelo, meio que chupando cana, né? Então você percebeu alguma coisa diferente, não liga não, ora por mim aí. Mas para que o Espírito Santo traga mesmo a ministração. Amém? Que Ele quer trazer para a minha vida e para a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o texto está lá em Josué 1, de 3 a 9, e o tema da mensagem de hoje é: quando o Senhor vai à frente. Nós vamos pensar um pouco na história de Josué e trazer para a nossa realidade se nós estamos colocando o Senhor à frente das nossas decisões em nossas vidas, naquilo que nós temos buscado, porque esse é um culto da vitória e normalmente dá a ideia de que nós estamos aqui buscando algo, buscando uma resposta, alguma coisa de Deus para nós. O pastor sempre faz a oração aqui por cura, por libertação, e tantas pessoas vêm buscando uma resposta. Então, para que você realmente entenda se o Senhor está à frente das suas decisões, nós vamos basear aqui um pouco nesses primeiros capítulos aqui do livro de Josué. Então a primeira parte que eu quero ler está aí do verso 3 ao verso 9. E diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Só de ler um texto desse já tem que dar uma animada diferente, né? Na nossa vida, naquilo que nós estamos buscando, porque por 3 vezes o Senhor fala aqui para Josué: seja forte, corajoso, porque sou eu que estou com você. Não tem nada que possa te desanimar, não tem nada que possa trazer tristeza, desde que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, cumpra fielmente aquilo que está na palavra, aquilo que eu ordenei lá para Moisés, e eu estou com você. Então aquilo, meu irmão, que você está buscando, Deus está dizendo para você: se você seguir fielmente os passos, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, seja forte e corajoso, não tema, eu estou com você. Essa é a palavra do Senhor, é promessa de Deus, não só para a vida de Josué, mas para a sua vida. Então, o que está no seu coração, o que você está buscando, quais são as respostas de Deus para a sua vida, que você tem clamado, de repente, há tanto tempo, e às vezes está falando: Senhor, que hora que vai vir essa resposta, que hora que vai vir a vitória na minha vida? Em que momento que eu vou enxergar uma luz no fim do túnel, algo que eu possa descansar realmente, saber que o Senhor está à frente? Mas Deus está dizendo que Ele, quem batalha por nós,
Ele é quem deve estar à frente. Nós vamos ver então algumas coisas, não só nesse texto que eu li agora, mas nos primeiros capítulos de Josué, que conta a entrada na terra prometida. E aqui era isso que Deus estava falando, era só ele seguir fielmente, era só ele buscar o Senhor, que não ia ter erro. Ele ia entrar, ele ia conseguir cumprir as promessas que Deus tinha dado para todo o povo de Israel, porque era a palavra do Senhor e iria se cumprir. Então, quais as áreas da sua vida que você precisa de uma direção, seja na família, de repente dentro da própria igreja, em seus ministérios? E muitas vezes nós não entendemos e não damos conta de quem deve estar à frente é o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense, para que você reconheça de que é Ele realmente que vai à frente das suas batalhas. E a primeira coisa é reconhecer a sua autoridade espiritual. Baseado então na vida de Josué, nós vamos ver como que nós devemos reconhecer as autoridades espirituais que Deus coloca sobre nossas vidas. Lá em Romanos 13 fala sobre isso. Fala que nenhuma autoridade foi colocada sobre a sua vida, sobre a minha vida, que não venha de Deus. É Ele quem coloca. Foi Ele quem escolheu, quem trouxe os pastores dessa igreja, os seus líderes de ministério, o seu patrão, a liderança da nação. Toda a liderança foi Deus quem instituiu. E muitas vezes nós queremos sair um pouco fora, queremos fazer aquilo que nós pensamos ser correto e esquecemos que quem colocou aquela liderança na nossa vida foi o próprio Deus. Então essa falta de temor não é com o seu líder, é com o próprio Deus, porque foi Ele quem instituiu, é Ele quem coloca. E eu quero então ler o texto lá de Josué 1 também, mas do versos 16 ao 18. Nessa ocasião o povo foi submisso a Josué. Olha o que o povo disse para ele: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Então, nesse texto, quem agora está dizendo para Josué é o povo. E por muitas vezes na história do povo de Israel, ele se desviou, se rebelou, e ele foi insubmisso às autoridades. Mas essa foi uma ocasião que o povo estava na pegada, que o povo olhou para Josué e falou: é só a gente enxergar que o Deus de Moisés vai estar com você também, que nós vamos nos submeter sim, nós estamos com você. E o que eu achei mais interessante é não só entender como que o povo foi submisso aqui a Josué, mas você viu a frase que está no final? Seja forte e corajoso. Isso me chamou a atenção, porque foi a palavra que Deus tinha dado 3 vezes para Josué. Deus tinha falado: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E agora vem do povo de novo. Olha que interessante. Muitas vezes o líder, eu tenho certeza que Josué, por mais que ele estivesse enfrentando, porque para ele ter feito o que ele fez, ele teve realmente muita coragem. Agora, por ele ser humano, eu creio que ele deve ter tido algumas dúvidas. De repente, Deus, será que é isso mesmo? Essa obra é muito grande. É muito difícil, né? Porque sabia que o povo ia ser difícil ali de ser conquistado, as muralhas ali que eram muito grandes para serem derrubadas, para ele invadir a cidade. E com certeza no coração dele pode ter acontecido algumas dúvidas, algum questionamento. E aí Deus vem e fala: seja forte e corajoso, e agora o povo vem e repete isso. Então olha só como que é importante você, na sua submissão, trazer também palavras de encorajamento para o seu líder. Então, além de você ser submisso e fazer aquilo que a sua liderança tem colocado para você fazer, caminhar por onde a sua liderança quer que você caminhe, é interessante também você
reconhecer nessa liderança que ela é de Deus e trazer palavras de encorajamento. Porque muitas vezes o pastor Marcelo fala muito, né? Às vezes dá a impressão que o pastor, que o líder é aquele que nunca tem problema, que nunca erra, que nunca tem vontade de desistir. Mas não é isso que acontece. Você que é líder de célula sabe disso. Às vezes a vontade de parar, a vontade de desistir, ela vem. E uma coisa que dá uma força muito grande para o líder, é quando o liderado vem e fala: eu estou junto com você. Seja forte, seja corajoso, eu estou orando por você. Olha, eu lembrei de você nas minhas orações nessa madrugada. Deus me trouxe no seu coração a sua vida e eu clamei por você, eu tenho orado muito por você, eu quero caminhar junto. Eu não quero me desviar daquilo que você tem falado, eu reconheço em você a vida de Jesus Cristo. E eu estou junto com você. Não importa se aquilo que você fala, se vai estar errado, se não vai estar errado. Eu li o livro de Lealdade e Deslealdade, acabei de ler essa semana, recomendo para todos, é um livro muito bom. E lá fala por algumas vezes que a lealdade, ela não tem a ver se o seu líder muitas vezes acerta ou erra. Muitas vezes, mesmo que ele erre, mesmo que ele tome uma decisão errada, o leal está junto. Ele está junto até o fim. Não que nós não possamos, nós até devemos estar juntos e dizer a verdade, tentar falar: olha, vamos por aqui, acho que está acontecendo alguma coisa. Mas a lealdade faz com que você ande junto e não volte atrás. E isso é caminhar, isso é submissão, isso é reconhecer a autoridade espiritual. Então nós vimos aqui o povo reconhecendo a autoridade de Josué. E olha só agora na própria vida de Josué. Em Êxodo 24, 13 diz assim: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué 1:1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Por que eu trouxe esses dois textos aqui? Esse de Josué 1:1 eu achei muito interessante, porque no mesmo verso mostra a submissão de duas pessoas, ao mesmo tempo que fala que Moisés era submisso a Deus e Josué era submisso a Moisés. Então mostra uma cadeia, e eu vejo nisso o discipulado. Um caminhando, eu tenho um discípulo e ele tem outro, e a cadeia vai, e sempre um andando na cola do outro. E aqui fala que ele era servo, tem algumas versões que falam que ele era servo de Moisés, outras versões falam que ele era auxiliar de Moisés. Então fala o quê? Que ele estava junto o tempo todo, que ele então era submisso. Na vida de Josué nós encontramos submissão, e depois lá na frente o que nós enxergamos? O povo sendo submisso a ele também. E no texto que nós lemos de Êxodo 24, mostra que teve uma oportunidade. Acho que foi a única, se eu não me engano, que Moisés foi ao monte e alguém foi junto, foi Josué. Se eu não me engano, não houve outra hora que alguém subiu ao monte junto com Moisés. Só nesse momento, e foi quem? Josué. Porque ele estava ao lado dele, ele estava colado, ele caminhava junto. Ele andava junto, então ele era servo, ele era auxiliar. E eu quero trazer essa ideia de que Josué era servo, de que ele era submisso, porque depois lá na frente nós vemos o resultado disso. Agora, antes de entrar na terra prometida, nós vemos agora ele sendo honrado. Nós vemos agora ele sendo honrado por aquilo que ele fez lá atrás. Aquilo que ele foi servo, aquilo que ele foi submisso a uma autoridade, agora o povo estava reconhecendo a autoridade dele. E olha só como foi Deus que reconheceu, que fez esse reconhecimento. Josué 4:14. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Aleluia! Olha só os resultados da lealdade, os resultados da submissão, os resultados de você reconhecer as autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. O próprio Senhor o exaltou à vista de todo o povo de Israel.
E Josué 6:27 fala também: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Mais uma vez, o reconhecimento de Deus. E aqui eu não quero trazer que nós temos que ser submissos para buscar fama, porque eu tenho certeza que ele não buscou, senão Deus não teria dado. Deus dá para quem merece, foi Deus que deu aqui. Deus fez com que ele fosse exaltado à vista de todo o povo, e Deus fez com que a fama de Josué se espalhasse por toda a região, mas eu tenho certeza que ele não buscou isso, porque se ele tivesse buscado, tivesse ostentado algo assim, o Senhor Deus seria o primeiro a repreendê-lo e a não fazer com que isso acontecesse. Então, nós temos que ser humildes, fazer a nossa parte, buscar e reconhecer as autoridades que Deus tem dado na minha e na sua vida. E baseado então na vida de Josué, depois Deus fez com que houvesse todo esse reconhecimento. E isso eu creio que foi uma marca da vitória que ele teve na entrada na terra prometida, amém? Então, segunda coisa que eu quero pensar com você é que nós devemos cumprir a nossa palavra. Logo que eles estavam entrando na terra prometida, teve a história de Raabe, que eu quero passar de uma maneira rápida, que ela ajudou ali os espias a não serem pegos, e só que eles fizeram uma promessa, que por conta daquilo que ela tinha feito por eles, que eles honrariam e cuidariam dela e da família, e livraria ela e toda a família da morte, quando eles entrassem na terra prometida. E eu quero dizer que isso foi um cumprimento de uma palavra, e trazendo para nós, que nós temos que ser homens e mulheres de palavra. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós tratamos com as pessoas, nós temos que cumprir, por sermos homens e mulheres de Deus. E como que nós sentimos falta isso nos nossos dias, infelizmente. E isso tem que começar do povo de Deus, isso tem que começar dentro da igreja, para que haja um testemunho, para que as pessoas enxerguem em nós algo diferente. Nós vemos também bastante aqui o pastor Marcelo falando que antigamente não se precisava muito do papel, do contrato, que as coisas eram decididas na palavra, porque se confiava na palavra de um homem. Hoje em dia não dá, infelizmente não dá. Agora, dentro da igreja, isso precisa ser diferente. Dentro da igreja não tem como, não tem como, infelizmente a gente ainda não confia, mas eu espero, pastor, que nós tenhamos essa alegria de na nossa igreja, quando a gente tratar coisas entre irmãos, não precisar ter dúvidas de que aquilo vai ser feito. Porque isso é igreja. Isso é sermos servos do Senhor. Isso é sermos homens e mulheres de Deus. Não precisar duvidar do nosso irmão. Se nós estamos aqui, nós precisamos confiar uns nos outros. Nós precisamos cumprir a nossa palavra. E eu quero agora ir para o lado um pouco da família. Como é que está a sua palavra, homem e mulher, que você deu no altar, diante de Deus, dizendo que seria fiel ao seu marido e à sua esposa? Como é que está o cumprimento da sua palavra, com relação aos seus filhos, que um dia também, diante de Deus, você clamou: Deus, me dê filhos que eu vou cuidar bem deles. E aí depois que Deus te dá a bênção, aí você não cuida muito bem, não dá o exemplo dentro de casa. Eu quero trazer para isso, porque eu vejo num texto aqui de Josué, algo que também me mostra que Deus, Ele quer que a palavra dEle, ela prossiga entre as gerações. Por isso que eu trouxe a ideia de família, que nós devemos cumprir a nossa palavra com relação ao nosso cônjuge, na nossa promessa de fidelidade, de cuidar uns dos outros, de não voltar atrás naquilo que nós prometemos diante de Deus no altar, mas trazer também a ideia da promessa sobre nossos filhos, de passar a palavra e não deixar que a palavra morra, que o avivamento morra nas próximas gerações. E para isso eu quero ler o texto também de Josué 4, do 5 ao 7, que fala assim:
passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Eu vejo aqui, não só nessa parte, em outras partes da palavra também, mas que Deus, Ele não quer que a palavra, que os milagres, que o poder, que a manifestação dele fique somente na sua vida. Ele quer que tudo isso que você está vivendo passe de geração a geração. Muitas vezes nós pregamos e ouvimos que nós não devemos viver do passado, e é verdade. Mas eu creio também que na palavra nos mostra que por alguns momentos, para conseguirmos caminhar para o futuro, nós podemos sim olhar para trás, para as coisas boas. Quando não devemos olhar para trás, para a gente não viver do passado, são coisas ruins, coisas que vão nos deixar para baixo, coisas que vão nos fazer parar, coisas que vão nos fazer desistir. Agora, você olhar para trás e lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida, lembrar que Ele já abriu o mar diante de você, que Ele já abriu o Jordão diante de você, lembrar das coisas boas que Ele já fez na sua vida, para poder ensinar os seus filhos, ensinar os seus discípulos, aquilo que Deus é capaz de fazer, nisso eu creio que nós devemos sim. Então olha aquilo que Deus já fez por você, relembra aquilo que Deus já fez pela sua vida, os milagres que Ele já realizou através de você, pela sua vida, e passe adiante. Passe adiante, porque aqui o que Ele quer é que o plano do Senhor era que não parasse, e infelizmente não aconteceu. Se você acompanha a história do povo, sempre a hora que passava a geração, vinha uma geração que caía mais uma vez, e precisava o Senhor levantar alguém, levantar algum profeta, algum juiz, que viesse trazer um novo avivamento. Mas o plano do Senhor não é esse. E quantas vezes nós estamos ouvindo o pastor Marcelo pregando sobre o MDA, e dizendo que uma das belezas da visão do MDA é isso, é que a palavra, aquilo que nós estamos vivendo, o avivamento que nós estamos pregando e começando a viver na nossa igreja, não pode e não vai parar, porque existe um discipulado, porque existem pessoas que estão caminhando junto com você, que vão caminhar com outras, que vão caminhar com outras, e essa é a beleza do discipulado, é uma das belezas, das coisas lindas que Deus quer fazer na sua vida e na nossa igreja, através do discipulado. E o discipulado não tem a ver somente com o MDA, mas tem a ver com os seus filhos, como eu acabei de dizer, do ensino que você vai passar para eles, do avivamento que você não vai deixar que aconteça somente na sua época, na sua vida, na sua geração, mas você vai ensinar os seus filhos dentro da palavra, vai contar as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida, para que eles fiquem maravilhados e falem: meu Deus, eu quero viver isso também. E eles vão crescer firmados naquilo que Deus tem feito na sua vida, pai e mãe, e não vão deixar isso morrer, porque vão começar desde cedo. E quando começa desde cedo é mais fácil. Quando começa desde cedo, já entende melhor, já consegue viver melhor aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E tem, infelizmente, um exemplo que eu trago nesse ponto, que é um exemplo ruim, mas que nós temos que aprender. Que essa questão de passarmos para os filhos acontece muito mais forte lá nos muçulmanos, né, pastor? Os muçulmanos, eles ensinam os filhos deles de uma maneira que a gente não faz. E às vezes nós temos resistência ao MDA, resistência ao discipulado, e eu até entendo, porque muitas vezes a gente não viveu ainda, a gente fica às vezes com o pé atrás. Mas, meu irmão, os muçulmanos, os filhos deles, eles decoram, né, a Torá, e fala lá o Velho Testamento inteiro decor, para vergonha nossa. E veja o que eles estão fazendo conosco. O que eles fazem conosco lá? Como é que nós estamos sendo tratados por eles?
E nós que deveríamos ter um conhecimento talvez maior do que o deles, porque para nós o conhecimento vai resultar em coisa boa, para eles o conhecimento resulta em morte. Para eles é aquilo que a Bíblia fala que a letra mata para eles. E eles estão nesse ponto mais na pegada do que a gente, entre aspas, né? Porque decoram e são ensinados e desde criança já estão, sabe, aprendendo. E eles até brincam com a Esther, que eu falo que eu quero ter uns 10 filhos, e ela fala que com ela não vai acontecer. Mas eu falo brincando, porque na verdade esse é o plano deles. E é por isso que eles estão crescendo lá na Ásia, estão crescendo lá na Europa, porque eles ensinam de uma forma tão forte os filhos dele, e eles têm lá 10, 15 filhos, e ensinam todos. Aí o que acontece? A população deles, o que faz? Isso é lógica. Quando você estuda geografia na escola, você vê isso, que população de um país, quando as pessoas começam a ter um filho só, é questão de matemática, né? 2 vira 1, vai chegar alguns anos, o que vai acontecer? Vai morrer o país, não vai ter mais cultura, não vai ter mais nada. Isso é questão de matemática. E o muçulmano, ele usa isso, ele usa essa lógica. Ele é 2 e vira 10, 2 vira 15. E aí ele ensina de um jeito que, não tem quem tira na cabeça do moleque, que é daquele jeito que foi ensinado. E aí por isso que eu falo que a gente tem que ter um monte de filho, né? Porque nós temos que povoar a terra de cristãos, né? De gente que conhece a palavra. Amém, Esther? Ajuda aí, gente, dá um glória a Deus. Aê. Ó, eu não ia falar, mas eu vou falar. Ela está com medo. O médico já falou que tem a possibilidade de vir gêmeos. Ó. É isso aí. Mas vocês estão entendendo, gente? A gente não se apega a algumas coisas que são importantes, e às vezes porque a gente não pensa. Sabe, Deus quer nos usar, e a gente, por isso que eu falo, às vezes tem resistência a algumas coisas que não era para ter, e a gente esquece, né, da próxima geração, esquece do futuro, esquece daquilo que é plano de Deus. Isso até é um pouco de egoísmo, né, porque a gente está pensando no nosso. A gente está pensando na nossa geração, no meu avivamento, naquilo que eu estou vivendo com Deus. Mas o plano de Deus não é só esse. Ele quer o seu tempo, Ele quer avivar realmente a sua vida, e Ele quer passar isso para as próximas gerações. E essa questão da unção da aceleração foi algo que eu tinha orado até, porque às vezes eu pensava, Deus, na lógica, o avivamento top, vamos dizer assim, forte, vai acontecer na próxima geração, né? Eu pensava, aí eu falava, Deus, eu não quero na próxima só não, dá um pouquinho para mim isso aí também, né? Dá uma acelerada, né? Aí deu uns meses, Deus traz essa palavra da unção de aceleração. Eu falei, glória a Deus, eu vou viver ainda, eu vou viver algo muito grande de Deus, eu creio nisso, na minha geração, amém? Então, gente, mas nós temos que pensar nisso, em cumprir a nossa palavra, de passar a tocha do avivamento, a palavra, aquilo que Deus tem nos ensinado para os outros e para a próxima geração. Amém? Terceiro ponto, seja santo. Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Essa foi a palavra de Deus antes de entrar na terra. Tão conhecido esse verso, mas nós temos que viver vida santa, vida separada. Muitas vezes nós sabemos aquilo que Deus tem nos pedido, sabemos que tem alguma coisa que Deus está falando, larga isso, larga isso, larga isso. Às vezes a gente é teimoso. Então santifiquem-se, porque nós vamos ver as maravilhas de Deus. Não necessariamente amanhã sábado, mas se nós nos santificarmos, nós vamos ver coisas grandes de Deus para frente. Aquilo que Deus tem para nós, eu tenho certeza disso. Essa promessa não foi só para Josué, essa promessa é para a minha vida, é para a sua vida. Olha só o que fala lá no 7:13. Vá, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Já aqui, está uns capítulos para frente, eles já tinham entrado na terra. Eles já tinham passado, né, por tudo aquilo que Deus fez ali, as muralhas caíram, e eles já estavam lá dentro, e eles tinham que vencer outras batalhas, não era só aquela. Eles tinham que vencer outros povos ali, ganhar outros territórios. E se eu não me engano, a primeira batalha que eles iam ter era essa, contra a cidade de Ai, que era pequena. E ele até deu uma desvalorizada, né, no povo, porque era um povo pequeno. E ele falou, não precisa levar tanta gente, o exército nosso é muito grande, vai humilhá-los. Então dá uma tiradinha, vai com o exército um pouquinho menor, para a gente dar uma poupada no nosso pessoal, porque não tem necessidade de tudo isso. E eles foram com o exército menor e perderam. E aí voltou, aí rasgou as vestes, né? Igual a pregação que eu dei no Tadel. Rasgou as vestes diante de Deus, falou, Deus, o que aconteceu? Como assim? Não é promessa do Senhor, estamos aqui, o Senhor fez tudo isso, tantos milagres, entramos na terra, e agora a gente perde uma batalha dessa. Aí Deus vem com essa palavra, há coisas consagradas no meio de vocês, enquanto não retirar, vai perder. Então, gente, se tem coisas consagradas no meio de vocês, tira. Aquilo que Deus já te mostrou, o pecado de estimação, alguma coisa dentro do seu lar, tira. Alguma coisa que está te incomodando, às vezes está até na dúvida, será que isso aqui é ou não é? Na dúvida, tira. Né? Isso é temor de Deus, isso é saber quem Deus é, aquilo que Ele faz, saber que as coisas de Deus são sérias, que a gente não brinca com as coisas de Deus. Então está na dúvida de alguma coisa, arranca fora, não negocie, né? Porque às vezes é uma coisa que é tão pequena, e que pode atrapalhar você vencer tantas coisas na sua vida, que Deus quer te dar vitória nas suas batalhas, amém? Quarto ponto, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Josué 5. Fala assim, do 10 ao 12. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu achei muito legal isso aqui, porque eles estavam acampando ao redor da cidade onde eles iriam entrar, que era a promessa de Deus para a vida deles, e eles estavam se preparando e eles festejaram antes. Eu achei isso assim, tremendo, assim, sabe, porque mostra como que Deus estava à frente mesmo, e como eles confiavam de que Deus era com eles, como eles tinham esse temor de que Deus estava ali, e meio que, sabe, a certeza, nós vamos entrar, não importa o dia, a hora, a forma, mas eu sei que Deus está com eles festejaram. E aqui fala que eles já comeram do fruto da terra prometida, que eles já tinham passado o rio já, Deus já tinha feito um milagre, eles já tinham atravessado o Jordão, e eles estavam ali à beira, só faltava entrar, e aí falou, não, vamos descansar um dia, tal, aí festejaram ainda, e aí eles já comeram do fruto daquela terra, e depois disso o maná, que era o que eles estavam comendo todo o tempo ali durante os 40 anos, que Deus dava para ele todos os dias, cessou, porque a partir dali, eles já iam comer do fruto daquela terra. Então, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. A gente não sabe a hora que vai chegar a bênção. Teve um momento que eles reclamaram do maná, mas eles não sabiam a hora que ia acontecer. De repente ali, eles até acharam que primeiro eles iam ter que conquistar, talvez, entrar na terra, né, para depois comer do fruto da terra. Mas Deus falou, não, é agora. É agora, eu já quero dar para vocês agora. De repente, porque encontrou um coração cheio de fé, sabendo que Deus estava com eles e que confiava mesmo de que eles iriam entrar.
E aí Deus já deu a bênção ali antes da hora e cessou o maná. Então tudo é no tempo de Deus. Então nós estamos vendo aqui alguns pontos para que você tenha certeza de que o Senhor está à frente, amém? Vamos relembrar aqui, estamos vendo os pontos para termos certeza de que é o Senhor que está à frente da nossa batalha. Então vamos relembrar rapidinho. Primeiro ponto, para ter certeza de que o Senhor está à frente, é que você tem que reconhecer as suas autoridades espirituais, assim como foi na vida do povo e na vida de Josué. Segunda coisa, para reconhecer que Deus vai à frente, cumpra a sua palavra. Terceiro, para reconhecer que o Senhor está à frente, seja santo. E agora o quarto, creia que tudo é no tempo de Deus. E assim você vai saber que é o Senhor que está à frente das suas lutas, das suas batalhas na sua vida. E agora eu quero ir então, por último, e fechar essa palavra. E o quinto ponto, para ter essa certeza, você precisa ter um encontro especial. Para ter a certeza, definitivamente, de que é Deus quem está à frente da sua luta, de que é Ele quem está na frente da sua batalha, de que é Ele que luta, na verdade, por você, você precisa desse encontro especial. Fique atento nesse versículo. Capítulo 5, do 13 ao 15, diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, aleluia. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é santo. Aleluia! Era Jesus quem estava ali, meu irmão. Você precisa do encontro com Ele. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa enxergá-lo na sua frente. Saber que Ele está ali na qualidade de comandante do exército do Deus vivo. Ter esse encontro real com Jesus. Falar: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Deus, eu preciso saber quem o Senhor é. Eu preciso ter certeza de que nessa minha luta eu não estou sozinho, eu não estou caminhando sozinho. De que é o Senhor quem está na minha frente. De que é o Senhor quem está com a espada aqui na frente, caminhando, lutando por mim a minha luta. Porque essa é a promessa de Deus, aleluia. Você não está sozinho. Você tem um Deus, Ele é Jesus, Ele está à frente da sua luta, da sua batalha. Por isso que você não deve desistir, por isso que você não deve parar. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não pare, não desista. Deus tem algo maior. É Ele quem luta por você, não é você, meu irmão. Não é você. É só seguir os passos, assim como o povo disse para Josué: desde que você esteja com Deus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, estamos com você. Então, meu irmão, siga isso. Não perca o foco. Não perca o foco, Deus vai à frente. É promessa do Senhor para nós, é promessa para mim, é promessa para a sua vida. Então não desista dos seus planos. A palavra que tivemos no domingo do pastor Odilon foi isso, né? Voltar os sonhos, os planos, aquilo que Deus de repente falou para você um dia e tinha já se esquecido aí ao longo do tempo, e Ele trouxe à tona mais uma vez. E Deus está dizendo para você nessa noite que é Ele quem batalha por você. Então aquilo que você tem, as suas lutas, aquilo que você quer, que você tem clamado tanto, seja uma luta que começou hoje, ou seja alguma de anos, mas independente, todas elas é o Senhor que vai à frente. Todas elas é Deus quem vai batalhar por você, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Para finalizar, texto de 1 Crônicas 5:22, fala: e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de
Deus. A batalha é de Deus.